Olá, amados irmãos, graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, amém? Que as bênçãos do Senhor Jesus alcance cada um de vocês. Que essa palavra que será ministrada seja a resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando uma série de estudos bíblicos baseado num tema, uma vida com propósito, e totalmente baseado na palavra do Senhor. Nós vamos compreender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, por que nós existimos, né? O nosso tempo de vida na terra, os planos maravilhosos do nosso Pai Celestial, para mim e para você, amém? Que essa palavra possa servir de luz para os teus caminhos, em nome de Jesus. Sabe aquelas perguntas que fazemos a nós mesmos quando as situações que estamos enfrentando estão fora do nosso controle? Ou quando gostaríamos que o final fosse daquele jeitinho, mas não foi? Pois é, hoje então, no nosso primeiro capítulo, no nosso primeiro dia de estudo, baseado no tema Uma Vida com Propósito, nós iremos abordar, nós iremos responder, de acordo com as Escrituras, essas perguntas que tanto nos fazem sentir frustrado quando as situações não se finalizam como nós gostaríamos. Quem não fica frustrado quando faz um plano e aí no final das contas aquela situação não fica do jeito que a gente imaginava? Mas há um propósito, há um porquê, e nós vamos saber, baseado na Bíblia, inspirado pela palavra do Senhor, qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Afinal de contas, por que estou aqui? Eu não sei o quanto você tem se dedicado a você mesmo, mas as Escrituras nos inspiram e nos ensinam que nós precisamos nos dedicar completamente ao nosso Deus, ao nosso Criador, deixá-lo no controle e tendo livre acesso a tudo a nosso respeito. Em Provérbios 11, 28 diz: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Olha que coisa linda. Olha que palavra sábia vindo da parte de Deus para nossas vidas hoje. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta, não tem vida. É um tronco cortado. Mas uma vida moldada por Deus é uma árvore que floresce, é uma árvore que dá frutos. Amém? Jeremias 17, versículos 7 e 8 diz assim: felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem fruto delicioso. Quando nós estamos firmados no Senhor, tudo que fizermos vai prosperar, vai dar frutos, vai ser tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que nós sejamos como árvores plantadas às margens do rio, ou seja, que nós tenhamos as nossas vidas plantadas no Senhor, que as nossas raízes estejam profundas no Senhor, para que possamos dar frutos, para que possamos permanecer firmes, para que a gente não venha ser prejudicado nem pelos ventos contrários, nem pelas astutas ciladas do inimigo. Por quê? Porque nós estamos como árvores plantadas, firmadas, com raízes profundas em Deus. A Bíblia, que é a verdade, ela tem inúmeros textos que nos dão uma forte base onde podemos depositar total a nossa vida a Deus. A Bíblia, ela nos dá base
para que nós, eu e você, podemos fortalecer a nossa vida no Senhor. Podemos confiar no Senhor. A Bíblia, ela é o canal, ela é a bússola, ela é um instrumento de Deus para nos direcionar como agir, como ser, como decidir as coisas. A Bíblia é a resposta de Deus para as nossas vidas. Está escrito em Colossenses 1,16: tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontraram seu propósito. Aleluia! Tudo começou com a palavra de Deus. Em Gênesis 1, Deus declara, Deus fala, e a sua palavra, ela tem poder. O nosso Deus é um Deus de fé, e tudo que sai da boca de Deus, Ele vela, Ele preza por ela. E tudo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel para fazer. Aleluia. Então aqui, em Colossenses 1, Ele está dizendo que tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, começou por Ele. E se encontram nele todos os propósitos da vida. Um dia nós vamos nos apresentar ao Senhor. E aí Ele vai nos fazer pergunta. E o que nós vamos nos apresentar? Por isso que a Bíblia, ela, inspirada pelo Senhor, ela nos ensina a responder perguntas que o nosso eu não consegue. Mas a palavra do Senhor é resposta para essas perguntas. Amém? Nesse primeiro capítulo, nós vamos começar com um tema muito intrigante, que é: você não é o foco. Qual é o propósito da sua vida? É a sua realização pessoal? É você ter paz de espírito? É você ser muito feliz? É você ter uma família estruturada, abençoada, linda? É você ter uma carreira dos sonhos? Bom, eu não sei. Seja qual for o seu propósito, e mesmo as suas ambições, as suas maiores ambições, sonhos ou aspirações, se você quiser mesmo ter a certeza que tudo que você faz, você tem que ter uma certeza. Quais são as suas certezas? Se você quiser mesmo ter a certeza que foi colocado nessa terra por um propósito, você deverá começar pelo Senhor, por Deus. Começo, meio e fim. Tudo é para a glória e para a honra dEle. Você nasceu por um propósito dEle e para cumprir um propósito do Senhor. A procura pelos propósitos da vida tem intrigado o ser humano por milhares e milhares de anos. Isso porque, normalmente, nós começamos pelo lado errado, né? Pois, muitas das vezes, o foco somos nós. Nós somos o centro. Somos o eu. E isso está totalmente errado. Nós fazemos perguntas voltadas para nós mesmos. Tipo, o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições, os meus sonhos? Quais são os meus projetos para o futuro? Ou seja, nós nos colocamos como centro, como o centro de tudo. A Bíblia diz em Jó 12:10, assim: a vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Eu não sei o quanto você crê na palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela é a verdade que nos direciona. E olha, lá em Jó 12:10, o próprio Jó, ele, com toda aquela situação que ele estava vivenciando, ele entendeu: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E é Ele que tem o poder de manter
todas as pessoas com vida. E muitas das vezes nós nos esquecemos e nos colocamos no foco de tudo, no centro de todas as coisas. Ao contrário do que muitos afirmam, né? Muitos filmes, muitos seminários ensinam, você não irá descobrir o sentido para a sua vida olhando para dentro de si. Você não criou você mesmo. Logo, você não pode dizer qual é o motivo ou propósito pelo qual você foi criado. Nós precisamos aprender com o nosso Criador, que nos criou, que nos deu a vida, que nos fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. Muitas das pessoas tentam usar Deus para se autorrealizar, mas isso não é dessa forma. Devia ser o contrário, né? Você foi feito por Deus, então você não pode usar Deus. Deus é que tem que usar você. Por isso, deixe Deus usar você. Deixe Deus usar os dons e talentos que Ele colocou em você. Deixe Deus usar as palavras que saem da sua boca para abençoar outras vidas. Deixe Deus usar você para abençoar as pessoas dentro da sua casa. Deixe Deus usar você. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Uma vida com propósito é saber que você não é o foco, você não é o centro de tudo, porque há um Deus acima de todas as coisas, um Deus criador, um Deus soberano, e Ele tem o domínio de todas as coisas. Deixar Deus tomar a frente é viver, é deixar Deus usar cada um de nós para os seus propósitos. E aí, quando Deus usar eu e você para os propósitos dele, a nossa vida vai prosperar como a árvore plantada, como a árvore junto às águas, como a árvore que tem as suas raízes bem profundas. Ela vai tirar dali o melhor para ela. Os livros de autoajuda sugerem maneiras de descobrir o propósito da vida. Até mesmo os melhores livros cristãos normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para encontrar o propósito para a vida. De importância aos seus sonhos, aos valores que eles têm. Então, há algo bem diferente entre qual é a importância dos seus sonhos e o valor que eles têm. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós crescemos aprendendo estabelecer metas, descobrir as nossas habilidades, almejar grandes realizações. Vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, né? Almeje grandes coisas, pense grande. Amém. Amém. Nós precisamos pensar coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus de grandezas. Nós precisamos avançar, porque o nosso Deus nos fez seres pensáveis, seres inteligentes, racionais. E nós precisamos dar passos largos. Nós precisamos lutar, nós precisamos bater de frente, nós precisamos avançar. Mas por um propósito. Aleluia. É lógico que essas recomendações, elas são válidas, são grandes, são grandiosas. E muitas das vezes elas ajudam. Mas para um homem ser bem sucedido e alcançar um alvo, ele precisa entender, ele precisa cumprir os propósitos de Deus. Você pode alcançar seus objetivos especiais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Olha que interessante.
Você pode ser bem-sucedido na sua vida. Em tudo aquilo que você planejou, você pode ser muito bem-sucedido. Mas você falhar quanto àquilo que Deus tem para você. Você precisa de mais. Você precisa de confiar no seu Criador. Nós, muitas das vezes, entramos numa ansiedade porque queremos as coisas rápidas, as coisas solucionadas. Entramos num aperto porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente planeja, a gente pensa, a gente sonha e acredita que daquele jeito vai ser o melhor. E nós esquecemos que Deus tem um propósito para todo ser, para todo homem. E esquecer que tem um Deus no controle de todas as coisas, isso é muito ruim. Porque quando as coisas conosco não acontecem da maneira que a gente imagina, o que acontece? Acabamos ficando frustrados. Nós ficamos frustrados porque achamos que Deus não ajudou, Deus não interviu, Deus não fez nada. Mas não é dessa forma. A Bíblia diz, em Mateus 16, 25, a autoajuda não é um absoluto. Sacrificar-se é a minha maneira de você se encontrar, seu verdadeiro eu. Nós precisamos abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, e acreditar que aquele que nos criou, que nos deu a vida, pode cuidar. Descansar no Senhor, confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir infinitamente mais aquilo que a gente imagina. Quantas pessoas conseguem avançar, dar passos largos, porque confiam, aprendem a descansar no Senhor. E hoje, nessa palavra, o que nós precisamos aprender, o que nós queremos aprender, o que eu e você precisamos aprender é confiar em Deus, confiar naquele que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Ele é Deus, poderoso, onisciente, onipresente. Nas suas mãos Ele tem o controle dos céus e da terra, a natureza. Imagine você. Então, como descobrir o propósito pelo qual você foi criado? Temos duas opções. A primeira opção para descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, ou qual é o seu propósito, o porquê você foi criado, é a especulação. Você pode conjecturar, você pode supor, você pode teorizar, você pode palpitar, você pode até dar sugestões do porquê você está aqui, porquê você existe. Aleluia. Ou a segunda, pela revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. A revelação, a palavra de Deus. O modo mais fácil de eu e você descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Quando você compra algo, você tem que olhar o manual de instrução para você saber montar, para você ter toda a instrução necessária para você montar e adequar aquilo e não deixar de fora nenhuma peça. Porque se você não ler o manual de instrução feita por aquele que conhece, por aquele que fez aquele objeto, como é que você que pegou aquilo naquele momento vai saber dar conta? Olha que interessante isso, né? Isso nos faz entender que Deus nos criou e não há ninguém melhor do que o nosso Deus, o nosso Criador.
o arquiteto de todo o universo. Ele nos conhece. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma coisa. Precisamos perguntar a Deus: Senhor, é da tua vontade? Senhor, me instrui. Senhor, me ensina. Senhor, eis-me aqui. Pai, me envia, mas me capacita. Me enche do Senhor, me transborda de ti. Unge a minha mente, unge o meu coração, unge os meus lábios, para que eu possa fluir do Senhor, para que eu possa, Senhor, viver os propósitos do Senhor para a minha vida, os sonhos do Senhor para mim. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando ou nos perguntando, nos fazendo perguntas aleatórias. Ele revela claramente nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. Então, baseados na Bíblia, nós encontramos 5 propósitos. E é impressionante como as coisas de Deus funcionam. Tudo de Deus funciona. 1 Coríntios 2,7 diz assim: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua imagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Olha, Deus se preocupa em fazer de nós o seu melhor. Deus quer profundamente realizar em nós os seus propósitos. E Ele usou de extrema sabedoria para cumprir tudo direitinho. Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida, mas Ele é a fonte de toda a nossa vida. Para nós descobrirmos o seu propósito da nossa vida, nós precisamos recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Edificando as nossas vidas nas verdades eternas de Deus. Não existe psicologia melhor do que essa. A psicologia popular, as histórias inspiradas, estímulos para alcançar o sucesso, são sabedoria humana. A Bíblia diz em que Cristo descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de nós termos ouvido falar de Cristo, de termos alcançado nossas esperanças, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto soberano que Ele está operando em tudo e em todos. 1 Coríntios 2,7. Nesse versículo nós encontramos três critérios. Mas olha para você como que a palavra do Senhor, ela é instrução para nossas vidas, para que a gente ande nos caminhos retos do Senhor. Há uma sabedoria humana, um caminho em que muitos têm traçado para a sua vida. Mas Deus quer nos apresentar a sua palavra como instrução, para que em nossas vidas Ele possa concluir, possa completar os seus propósitos. Primeiro critério é: você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Através da palavra de Deus, nós descobrimos qual é a nossa identidade. Nós descobrimos que nós não somos o centro, nós não somos o foco. Fomos criados por amor. Deus nos amou, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É um amor incalculável, sem desejar nada em troca. E aí Deus nos dá a sua palavra. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós descobrimos quem somos em Cristo.
nós descobrimos a nossa identidade. E através de nós descobrimos quem somos nós em Cristo, nós descobrimos também qual é o nosso propósito, através de um relacionamento com Jesus. E eu quero dizer para você, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, aproveite a oportunidade para começar agora, lendo a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Segundo critério Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Quando você lembra de Deus, Deus não esqueceu de você. Muitas das vezes nós esquecemos do Senhor, mas Ele não se esquece de nós. A palavra do Senhor diz que Ele tem em suas mãos os nossos nomes escritos. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Olha só, antes de sua mãe entender o que ela queria ser mãe, Deus já sabia quem você seria. Salmo 139 fala sobre isso. Nós éramos sem forma e o Senhor já sabia como seria a cor dos nossos cabelos, como seria a nossa pele, a nossa estrutura. Aleluia. Ele planejou isso antes de você existir. E sem a nossa contribuição, o que você fez para você existir? Você pode escolher a sua carreira, você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher um passatempo para você passar o tempo, você pode escolher um lugar para viajar, e muitas outras coisas você pode escolher, mas você não pode escolher qual é o seu propósito, porque esse já foi determinado por Deus. Basta você desejar conhecer. Eu quero deixar para sua meditação Colossenses 1,16, que diz: todas as coisas foram criadas nele e nele encontram seu propósito. Que você possa meditar nesse versículo, na palavra do Senhor, e tirar os olhos de você e colocar os olhos no Senhor, para que você entenda que você tem um propósito, você é amado pelo Senhor. Amém? Eu quero deixar também uma pergunta para você. Apesar de todos os argumentos ao nosso redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não viver para mim mesmo? Eu deixo essa pergunta para você. Como é que você vai se lembrar que a vida não é viver para o seu próprio ego? Você não é o centro. Mas que você possa lembrar que a vida é viver para Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade e abençoar a vida desse que está ouvindo as nossas vozes, que estão vendo esse vídeo. Que a Tua palavra alcance o coração. Quantas pessoas estão, Senhor, feridas, frustradas, porque não conseguiram alcançar os sonhos, os propósitos. Mas nesse estudo nós aprendemos que o foco é o Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Por isso nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Cuida, ajuda-nos a nos encontrar cada dia mais na Tua presença e sermos perseverantes e agirmos para que o Teu querer e a Tua vontade prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus. Para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, essa é uma grande oportunidade. Se você quer reconciliar com Jesus, se você sentiu um desejo, o Espírito Santo falou no seu coração, porque você havia estar com dias frustrado, você vem tendo dias de tristeza, porque muitas das vezes as coisas não estão dando certo. Essa palavra é para você, que você possa deixar Deus agir na sua vida. Dê uma oportunidade para Deus agir na sua vida.
e você vai ver como as coisas vão fluir em nome de Jesus. Amém? Até o próximo capítulo, se Deus assim permitir. Fica com Deus.